Investir na poupança é a mesma coisa que perder dinheiro. Talvez essa seja uma frase que você já ouviu ou até conta para as pessoas. Mas você sabe explicar o porquê isso acontece? Você sabe de fato por que a poupança vale a pena ou não? Ou como que ela funciona? Nesse vídeo eu vou te explicar como que a poupança funciona e se de fato vale a pena ou não investir na poupança. Eu sou o Lucas Policarpo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Bom, a maior parte da população brasileira, digamos que em torno de 25% dos brasileiros investem na poupança. E da população investidora, mais de 60% ainda opta por investir na poupança. Então, como é que pode as pessoas falarem que não vale a pena e mesmo assim continuarem investindo? Eu acredito que o primeiro passo para vocês entenderem todo esse contexto é entender a poupança em si, como que ela funciona, os benefícios, enfim, eu tô aqui para te explicar como que a poupança funciona na prática, se de fato você está perdendo dinheiro ou não. Primeiramente, a poupança, ela tem 4 pontos importantes de se saber, tá? O primeiro, que ela não tem abatimento de imposto de renda. Então, tudo que rende a poupança, tudo que você recebe de juros ou rendimentos, não se tem aplicação de imposto de renda, não tem abatimento. Mas só uma nota de rodapé de que por não ter abatimento não significa que você não tem que declarar no teu imposto de renda. Tá? Então, o que você investe no banco, independente de qual seja o valor, você tem que declarar, tem que informar no imposto de renda. Segundo ponto, a poupança possui garantia do FGC. FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele contempla por CPFs a quantia total de R$250 mil de garantia. Então, se você tem até R$250 mil investidos em renda fixa, a poupança é uma delas, você tem por direito, caso aquele banco venha a falir ou venha a se tornar insolvente, você tem direito de receber aquele montante em até R$250 mil. O terceiro ponto é que o governo ele é o garantidor da poupança. Existe também, além do FGC, existe o governo, porque ele tem essa responsabilidade que eu vou te explicar um pouco mais, porque ele também é um garantidor. E o quarto ponto é que ela rende sobre o menor saldo. O que isso significa? Digamos que durante o mês você tem várias movimentações na poupança. Sei lá, depositou R$100, depois 200, depois tirou 100, colocou mais 500, depois subiu para 1.000 e depois caiu para 100. Quando fala que ela rende sobre o menor valor, a poupança ela vai calcular o rendimento sobre o menor valor literalmente. Se dentro do mês você teve um saldo de 100 até R$1.000, porém o menor valor, como eu já estou falando, foi R$100, a poupança vai ser calculada com rendimentos em cima dos R$100. Então, quando se faz investimento em poupança, primeiramente, se você fica movimentando, você está perdendo dinheiro. Ele não vai ficar computando o rendimento sobre os 1.000, ele vai computar o rendimento no fechamento do mês, considerando o menor valor. Talvez você não saiba disso, mas dinheiro de poupança não é para ficar depositando e sacando, e sim para você deixar lá. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês é como que o banco trabalha com a poupança. Quero trazer uma visão diferente para você. Como que funciona? Primeiramente, você deposita o dinheiro no banco, tá? Então, conforme você tem esse saldo, o banco ele te promete um rendimento. Então, é um ciclo vicioso que eu quero ensinar aqui para vocês. Então, quando você entrega esse dinheiro para o banco, ele vai te prometer com base na Selic. A Selic é a taxa básica de juros, tá? Que o governo ele estipula para que a economia gire, tá? O governo fala o Banco Central. E quando ele promete esse dinheiro, é onde você vai emprestar esse dinheiro para o banco. E o banco vai fazer o seguinte: olha, Lucas, peguei o seu dinheiro, eu vou trabalhar com ele. Mas ele não te fala com o quê, mas ele te promete e você sabe que ele vai render. Talvez nesse vídeo você nem saiba o quanto sua poupança renda, se é certo falar isso, mas você nem sabe quanto ela rende, mas que vai pingar alguma questãozinha lá, algum dinheirinho vai cair, mas beleza. O banco ele vai te prometer o seu dinheiro elevado a Selic. Tá? Então assim, primeiramente vai render alguma coisa. Com o seu dinheiro, ele vai trabalhar com o seu dinheiro. O banco vai pegar esse dinheiro e ele vai fazer aplicações bancárias relacionadas a mercado imobiliário. Então ele vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar para pessoas que querem comprar imóveis ou empresas, sejam fundos, sejam questões também de até outras cartas de crédito, enfim, são movimentações que têm também sua segurança, que o banco tem sim, pelo menos um requisito de 65% tem que ser atrelado a transações imobiliárias, porque também é uma gestão de risco, onde ele vai pegar o seu dinheiro, vai investir em outros lugares,
para que ao ele investir, ele vai ter um retorno e através em cima do seu dinheiro ele ganha e depois o que ele faz? Ele recebe os rendimentos, ele te agradece pagando em juros, tá? E com isso você recebe esses juros aí, esse gato pingado na tua conta. A poupança funciona assim, você empresta dinheiro para o banco, ele trabalha com o teu dinheiro, ele empresta para outras pessoas, para outras instituições que vai pagar muito mais que a poupança e conforme ele faz dinheiro, ele lembra, pô, esse dinheiro aqui é lá do Juninho, vamos depositar um dinheirinho pro Juninho para ele, pô, ganhar uma coisinha aí. A poupança é isso. Só que agora, quanto que rende a poupança? É aí que nós vemos a parte da Selic, tá? A Selic, hoje, ela está em 14,25%. Então, significa que o seu dinheiro, primeiramente, todo o sistema financeiro vai se basear nos 14,25%. Só que a poupança, ela tem uma correlação com a Selic, ela não corrige conforme Selic. Lembrando que a Selic ela é uma taxa de juros para segurar a inflação. Caso você não lembre ou não saiba o que é uma inflação e como ela é constituída, no último vídeo eu gravei explicando como que a inflação funciona. Agora, a taxa Selic ela é desenvolvida para que, conforme aumenta essa taxa, fique mais caro o empréstimo e a gestão do dinheiro para as pessoas que querem emprestar dinheiro. Fica mais caro comprar uma casa. Só que ao banco fazer isso, ele segura a inflação, fazendo com que as pessoas não gastem tanto. Enfim, essa é a estimativa do governo. Que lembrando, a inflação ela é atrelada a gastos governamentais. Primeiramente é isso. Agora, a poupança, qual que é a correlação que ela tem com essa taxa básica de juros? Ela funciona de uma forma bem simples. Se caso a Selic estiver acima de 8,5%, a poupança vai render 0,5% ao mês. Mais TR. TR é a mesma coisa que nada, tá? Vou ser bem direto para vocês podem ir no Banco Central, você pode ver as taxas, mas é como se fosse, 0,057, tá? É um valor praticamente ilusório que pouco vai correlacionar aqui a esse 0,5% ao mês. É apenas uma taxa de correção, tá? Agora, se a Selic estiver abaixo de 14% ao ano, como a poupança funciona? Ela vai render 70% da Selic. Então, lembrando, se a Selic tiver 8%, a poupança não vai render 0,5% ao mês. Ela vai render, e nem os 8%. Ela vai render 70% dos 8%. Regrinha de 3. 8 vezes 70%, quanto que dá? Você vai descobrir seu cálculo, que eu não anotei aqui, eu não sei de cabeça. E não quero falar nada errado para vocês. Como que funciona agora, arredondando números? Primeiramente, sabendo que rende em torno de 0,5% ao mês, multiplicado por 12, dá praticamente 6% ao ano. Mas somando com essa taxa de correção, que é esse TR, dá aproximadamente de 7 a 8% ao ano. Lembrando, isso acontece com a taxa Selic acima de 8,5% ao ano. Então, beleza, já entenderam como que a poupança rende. Ela nunca vai ser com base na taxa básica de juros, porque essa taxa básica é o quanto o governo está pagando. Então, assim, talvez eu não comentei anteriormente, mas a Selic é o quanto o governo está pagando nos seus títulos. É o quanto o governo fala o seguinte, se você emprestar dinheiro para o governo agora, por exemplo, via Tesouro Direto, ou, por exemplo, algo atrelado à Selic, é o quanto o governo está pagando pelos títulos. Porque se o governo quer dinheiro, o que ele faz? Olha, fulano, se você quiser aqui me emprestar esses R$1.000, eu te pago 14% ao ano. Opa, 14,25%. Esse é o quanto o governo está pagando. Agora, só um parênteses na história. Como que o governo faz dinheiro? Arrecadando impostos, conforme a economia gira. Então, se o governo está com uma taxa de juros tão alta, é porque, de fato, é preocupante, é porque as coisas economicamente não estão boas. Quanto mais caro o dinheiro, menor a eficiência do governo. Algo bem simples e direto. Já sabemos que a poupança rende aproximadamente entre 7% e 8% ao ano. Então, assim, vamos lá. O governo paga muito mais que isso, mas a poupança rende, enfim, isso daí. Mas se você, ao assistir esse vídeo, está percebendo de que não tem domínio sobre as finanças e até se pergunta para onde seu dinheiro está indo, na descrição tem um link onde você pode entrar em contato comigo e eu vou te ajudar a dominar o seu dinheiro. Mas voltando, eu quero mostrar para vocês sobre a inflação. Lembrando de que a inflação ela está hoje em 5,06%.
E lembrando que a inflação, ela não é calculada literalmente ao ano, é a soma dos últimos 12 meses. Mas como que funciona esses últimos 12 meses? Eu até tenho um exemplo para vocês, muito simples. Agora, no mês de março, ela saiu em 0,64. Só que eu sei que se a minha meta é de 3%, eu vou pegar 3% dividido por 12 meses, porque para a inflação ter uma meta de 3% ao ano, eu tenho que somar 12 meses e o total não pode passar de 3%. Só que para isso acontecer, a inflação não pode passar de 0,25% por mês. Agora, se você pegar o nosso histórico, podemos puxar desde março do ano passado, de que a inflação já estava em 0,36%, depois caiu para 0,21%, mas os próximos 3 meses veio acima da meta, 0,44%, 0,39%, 0,30%. Os últimos meses de agosto e setembro veio abaixo, mas não corrige a alta dos últimos meses, depois vem mais acima. Aqui no mês de outubro, ela veio 0,54 e em novembro foi de 0,62. Isso representa praticamente 3 vezes acima da meta da inflação. E para isso ser corrigido, lembrando, a inflação ela é dos últimos 12 meses. Então, para esse 0,54 e 0,62 sair do radar, tem que se passar praticamente 13 meses para esse número alto sair dos cálculos. Mas olha só como, por exemplo, mês de dezembro veio 0,34, tá baixando, tudo bem, mas janeiro, 0,11. Só que você pega fevereiro, foi de 1,23. Porque se a meta é 0,25, foi 0,25, 50, 75, 1, 1,25. Foi praticamente 5 vezes mais além da meta. Tudo isso é o que eu quero dizer por quê? Isso é o quanto seu dinheiro está perdendo poder. Seu dinheiro está desvalorizando. Tá? E lembrando, a poupança está rendendo 0,5% ao mês e o seu dinheiro está desvalorizando mais do que a poupança. O que eu quero mostrar aqui para você é exatamente o que você está vendo, o quanto está perdendo. Se na poupança rende 0,5% ao mês, aqui os números me mostram, com base na inflação, de que eu estou perdendo mais do que a poupança. Seu dinheiro rende? Rende, mas o poder de compra é afetado. Então pensa, no mês de fevereiro a poupança pagou 0,5% para você, só que o seu dinheiro desvalorizou quase 3 vezes mais do que você recebeu de rendimento. Enfim, seguindo aqui no vídeo. Agora, vamos fazer um exemplo um pouco mais específico, né? Que eu tô falando para vocês aqui da poupança versus inflação, e o que vale a pena e o que não vale a pena. Mas, ainda até sendo mais específico, é o seguinte. Peguei esse histórico dos últimos 9 anos, tá? Desde 2014 até 2023. Dá praticamente 10 anos, né? Então olha assim, o comparativo do rendimento da poupança e o quanto foi a inflação, tá? Então vamos pegar aqui historicamente. Em 2014, o seu dinheiro rendeu 7%, mas a inflação foi de 7,39%. Resumindo, você perdeu dinheiro. Em 2015, a poupança pagou 8% ao ano. Nossa, que maravilha, mas a inflação foi de 11%. Então assim, você perdeu mais dinheiro ainda. Lembrando, seu dinheiro rendeu? Sim, ele rendeu, mas ele perdeu mais ainda poder de compra. Aquela história do pão, que com R$1 você comprava 10 pães, depois com o mesmo R$1 você comprava 5 pães. Por quê? Você perdeu o poder de compra, mas R$1 continua R$1, mas o poder ele foi perdido. Agora vamos pegar o histórico aqui, ó. Depois de 2016, quase ficou no 0-0, 2017... foi aqui, ó, de 6 para 3, legal, a poupança aqui em 2017 valeu a pena. Só que os últimos 3 anos você só perdeu dinheiro. Então, enfim, vou deixar esse histórico, você pode pausar aqui para assistir esse vídeo, mas isso mostra que só de bater o olho já consigo ver de que deixar dinheiro na poupança no longo prazo, ele não vence a inflação. E isso não sei o que estou te falando, são os números que mostram que a poupança não vence a inflação. Tá, mas agora o que você pode fazer com isso? É o seguinte, para você ganhar da inflação, existem 3 coisas que você pode fazer. Primeiro, investir em CDB. CDB é atrelado ao CDI. CDI é o índice de rendimento de renda fixa, que também é atrelado pelo fundo garantidor que eu te falei no começo do vídeo. Então, e lembrando, o CDI ele é muito próximo da taxa Selic, que é os 14% ao ano. Então assim, por mais que tenha a incidência de imposto de renda, mesmo assim, investindo no CDB, você faz mais que a poupança. Talvez eu não curta muito a CDB, então tá bom, vamos para o Tesouro Direto. Também rende mais que a poupança. Também atrela, porque o Tesouro Direto é do próprio governo.
E sendo o próprio governo, é ele que definiu aqueles 14%. E com isso ele vai manter os 14% para te pagar. Ah, mas eu não gosto de imposto de renda, eu quero investir, mas eu não quero nada batido no imposto de renda. Beleza, invista em LCI e LCA, que são letras de crédito. No caso do I é imobiliários e o A é de agronegócios, é onde você investe em setores imobiliários ou agro. Então você sabe que ao comprar ou investir em LCA, o seu dinheiro está sendo direcionado para o agronegócio, somente para financiar esse mercado, que a princípio eu acho uma excelente escolha. Por quê? É um investimento que não tem incidência em imposto de renda e ele tende a render mais sim que a poupança, tá? Você não tem que se preocupar com o abatimento, porque o valor que vai render é o que vai render ali. Mas vou te mostrar isso na prática. Tem um site chamado rendafixa.github.io ou IO. Aqui é um exemplo muito simples, pessoal. Eu até procurei outras calculadoras, tem essa aqui, ó, tem no caso a calculadora da Toro Investimentos e a outra calculadora que tem essa aqui, ó, rendafixa.github. Tá? Eu vou deixar esse link na descrição, talvez vocês consigam ver aqui no site, mas é muito simples de utilizar. Qual que é o exemplo que você vai ter? Aqui no caso da calculadora da Toro, enfim, a Toro não me patrocina, não estou ganhando nada com isso, mas eu vi que é um tipo de ferramenta que vai te ajudar muito a direcionar os seus investimentos. Então, primeiramente, se você quer saber mais ou menos quanto vai render seu dinheiro no CDB, coloca aqui o exemplo simples, ó, aplicação de R$100, só que você vai investir quanto todos os meses? Vamos colocar R$100 também, tá como exemplo. Qual que é o prazo? Vamos pegar por 12 meses de uma rentabilidade, que aqui vem um exemplo. Existem 3 tipos de rentabilidade: prefixado, pós-fixado e IPCA+. Primeiramente, prefixado é o quanto você já sabe quanto vai render antes de você investir. Então fala prefixado. Então é um CDB em 11% ao ano. Então já vai ser 11% ao ano, não vai mudar. Pode mudar a taxa para 500% ou a taxa cair para menos 20%, que vai continuar em 11%. Agora, o pós-fixado vai ser com base no quanto for a taxa do CDI. Se o CDI subir, aqui vai subir também a porcentagem. Nesse caso, o CDI cair, ou enfim, ser uma porcentagem abaixo do que você tinha investido, ele vai corrigir para baixo a porcentagem, tá? E no caso do IPCA, é com base em inflação. Lembrando, IPCA, falei no último vídeo, IPCA é a inflação. Então aqui vai ser, no caso, a inflação mais algum fator de correção. Geralmente é 6% e hoje até vi alguns a 8%. Então é o seu dinheiro que já vai ser corrigido pela inflação, que é excelente, mas também vai ter um fator além, que é o mais, é o quanto o governo ou o banco vai pagar para você estar investindo naquela modalidade. Então vamos simular aqui, colocar aqui prefixado, que no caso, vamos colocar de 11%, que a CDI hoje está em torno de 11% ao ano, então vamos ver quanto que renderia R$100 investido por 12 meses. Aqui mostra que nós teríamos investido R$1.300 e teria um rendimento de R$80. Mas você fala assim, nossa, é tão pouco isso? Como é que pode? Mas só que lembrando, investimento é feito para você colocar o seu dinheiro lá e você não ficar movimentando esse dinheiro parado, tá? Então o que você vai fazer? Você vai colocar aqui o tempo, tá? Geralmente investimento começa a valer mais a partir de 2 até 3 anos. Coloca para simular, aqui você já consegue ver uma diferença. Aqui já começa a render mais. Talvez um exemplo mais prático para você, aqui nessa calculadora você consegue ver, ó. Se eu colocar R$100 e investido por nos próximos 12 meses, aqui já vai me mostrar, ó. Se colocar na poupança, vai render 8% ao ano, que dá em torno de R$8 ao ano. Agora, se for no CDB, vai render 10, vai descontar 1,80 de imposto de renda já na fonte. Isso quem faz é o banco. Então você vai render em torno de 8,75. Comparado à poupança, é 75 centavos a mais no ano, comparado com o investimento de R$100, tá? E agora uma LCI e LCA já vai render o 10,61, que no caso não tem incidência de imposto de renda. Ah, agora eu vou pegar um investimento um pouco mais longo, vamos colocar aqui, por exemplo, 5 anos. Você vai ver a diferença dos R$100 investido em 1 ano comparado para 5 anos. Olha só, poupança investida aqui, ó, R$100 por 5 anos, renderia em torno de R$46. Agora, se for pegar no CDB, ó, é uma alíquota diferente, é menor ainda, porque quanto mais tempo no CDB, menor a incisão de imposto de renda, e, ó, teria rendido R$65. O líquido seria 55, bem mais que a poupança. Agora você pega o LCI e LCA, nem falo, 65, R$65.
Putz, cara, eu tô gostando. Cara, gente, eu tô fazendo um exemplo aqui com R$ 100 investido uma única vez. Não tô nem fazendo um cálculo de R$ 100 investido todos os meses, que o cálculo é, enfim, que o rendimento é muito maior no longo prazo. Agora, R$ 100 parado por 10 anos na poupança, teria te rendido R$ 117. Tá? De 100 você teria 217. Agora, pegando um CDB de 100, você teria R$ 248. Agora pegar, por exemplo, no LCI de R$ 100 você teria R$ 274. Lembrando, é só R$ 100 para 12 meses. Então, quando vocês forem investir, use esse exemplo da calculadora, eu vou deixar esse link aqui na descrição para vocês poderem, enfim, fazer vários testes com valores mensais ou somente um aporte, mas nesse vídeo foi para deixar claro para vocês de que você deixar dinheiro na poupança, você não vence a inflação. Primeiramente, porque a poupança, ela não é nem atrelada à Selic. A poupança rende 0,5% ao mês. Agora, se você pegar a Selic de 14% ao ano, dá mais de 1% ao mês, garantido pelo próprio governo. Então, assim, quero deixar claro que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim para ensinar vocês a saber aonde é o melhor caminho. Como, se alguém agora te explicar o porquê não vale a pena investir na poupança, enfim, você mostra esse vídeo para ele e pede para ele se inscrever no canal e deixar o like. Eu quero ensinar vocês a fazer investimento de forma consciente. Não é porque alguém está te falando que tem que ser feito, mas também que vocês saibam por que é bom vocês fazerem, entenderem, enfim, toda essa base e todo esse fundamento. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo.